Bom, continuamos com as características, sim, dos indianistas no movimento romântico. Além do nacionalismo e do ufanismo, temos o sentimentalismo e a religiosidade, sim, vai aparecer muito presente, muito forte o eu lírico, no caso das poesias, e também do resgate dos sentimentos nos personagens na prosa, sim? Uma questão religiosa, de valor da religião, mas uma questão mais espiritual do que institucional. A figura idealizada do índio, como já falamos, esse índio que se torna um herói, um símbolo representante da nacionalidade brasileira. Na linguagem são colocadas características próprias da língua indígena e também dos costumes indígenas, são muito valorizados em convívio com os costumes do homem branco. Se retorna um passado histórico para ressaltar a terra sem mal, que seria a terra sem a presença do branco, sem a corrupção do branco, sim? Se exalta a natureza e o folclore próprio, sim? Que vai se criando no Brasil um folclore que mistura as duas culturas, sim? E muita influência do medievalismo romântico, que é uma característica europeia, sim? Que vão tomar os escritores brasileiros. Bom. Passamos agora para essa terceira categoria, sim, de análise, esse tópico que é chamado de nacionalismo. O nacionalismo é a preferência pelo que é próprio da nação a que se pertence, sim? Tudo que tenha nascido nesse território é ressaltado. Natureza, homem nativo, cultura, sim? Exaltação das características e valores tradicionais, a qual em geral se associam a xenofobia e o racismo, sim? Cuidado com isso porque lembrem-se que ainda temos a forte presença do europeu, sim? Temos uma transição, então essa questão nacionalista ou indianista costumam ainda colocar questões que são racistas, sim, que vão ir contra a cultura própria do outro, sim. Também o nacionalismo requer de uma vontade de isolamento econômico e cultural, sim. Isto tem a ver com a independência, ter um afastamento total, sim, sobre o Portugal, sim, o Brasil independente, que tenha a sua própria organização econômica e cultural, sim? Como doutrina, subordina todos os problemas de política interna e externa ao desenvolvimento, a dominação hegemônica da nação, sim? Temos figuras de poder, temos domínio, mas dentro do território brasileiro, dentro do território nacional, sim? Essa definição que eu estou aqui lendo e explicando pertence ao dicionário, pois nacionalismo é uma categoria utilizada em diferentes âmbitos, sim, e essa definição serve muito para análise, sim. Bom, continuamos e vamos para os referentes, sim. Referentes, escritores da primeira geração romântica, chamada de geração indianista. Temos aqui na poesia um primeiro referente que é Antônio Gonçalves Dias, sim. Ele nasceu em Maranhão, sim, no ano 1823, também morre lá no ano 1864, sim. Isso é muito importante aqui, o orgulho que ele sentia por suas três raças, sim. Ele era filho de um comerciante português branco e de uma cafusa. O que significa isso? Que na mistura da cafusa está a raça indígena e a raça africana, sim? Então, já vamos começar a conhecer representantes escritores que pertencem à miscigenação, que isso nos interessa muito. E, ainda assim, ele se orgulhava por ter as três raças, coisa que não acontecia ainda nesse momento histórico. As pessoas não se orgulhavam por pertencer a uma raça que não seja branca, sim? Sua obra se articula em torno de três assuntos principais,
sim? Os três assuntos são o índio, a natureza e o amor impossível. Então temos indianismo, nativismo e com isso um pouco de nacionalismo e a questão do amor impossível, que tem a ver com uma característica própria do movimento romântico, que é o amor idealizado, sim? Quando falamos do indianismo em Gonçalves Dias, podemos nos referir a um maior conhecimento da vida indígena. O que significa isso? O escritor se empolgou, sim, com os índios, ele estudou a sua cultura, conviveu com eles para poder escrever sobre eles, sim? Uso épico e lírico de um índio ainda não deculturado pelo homem branco, sim? Valorização do nativo não corrompido, bom selvagem. Esplêndido domínio estilístico, sobretudo no ritmo e a estrutura melódica, sim? Ele foi poeta e teve muito cuidado na estrutura que utilizou, a forma da sua produção poética é ótima. Quando falamos de nativismo em Gonçalves Dias, sim, canta o mar, os céus, os campos, as florestas, sim, tudo que seja próprio da terra do Brasil é valorizado. A natureza não tem um valor universal, só merece ser celebrada quando simbolizava o país, sim. Então, natureza valorizada é a natureza do Brasil. A pátria aparece sempre como natureza: palmeira, céu, estrela, várzeas, bosques, indefetível sabiá, sim? Então aqui temos esse rasgo do nacionalismo, mas que está dentro do nativismo, porque a pátria é o que é próprio da terra, sim? E a questão do amor impossível, sim, a idealização romântica. Temos a lírica amorosa, que é marcada pelo sofrimento, que é também uma característica do romantismo, a tragédia, o sofrimento. O amor raramente se realiza, é sempre ilusão perdida, impossibilidade vital de relacionamento, por isso a questão do sofrimento e da tragédia. Entre a esperança e a vivência, entre a intenção e o gesto, estão o abismo da experiência concreta que o remete para o fracasso. Tem muito pessimismo, sim, e é uma característica do romantismo que vamos ver mais adiante em outra geração, em outras obras literárias. Por quê? Porque muitos pensam que o romantismo está relacionado ao amor realizado, e na verdade é o contrário, sim? Bom, aqui temos um poema de Gonçalves Dias, que acho que é muito conhecido por vocês, porque é um poema que teve sucesso e que transcendeu, sim? É conhecido por outros países que têm muita intertextualidade com outras representações culturais, sim? A Canção do Exílio, que foi escrita e publicada no ano 1843. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita Deus que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá. Sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. Sim, esse é um trecho. E aqui temos essas características que já falamos, sim, sobre a questão do nacionalismo, do nativismo, como aparece a figura do que é próprio da natureza para representar a nação, a questão do amor também. E aqui é importante resgatar uma questão do contexto. Por quê? Porque Gonçalves Dias esse poema, como a sua estrutura, vocês podem ver a questão das rimas, é muito linda, né? Dá para ler e ter essa sonoridade. E ele coloca a Canção do Exílio já uma questão biográfica, porque ele é quem está exiliado. Ele canta desde outro lugar, sim? Ele não está no Brasil, ele foi exiliado e canta, coloca a sua intenção de voltar para a terra natal.
Então, daí podemos ver que a produção romântica, os escritores do romantismo, sendo brasileiros, eles escrevem desde fora. Então, é uma visão de fora sobre o Brasil, sim? Pessoas que foram embora e voltaram, ou que não conseguiram voltar, e colocam a valorização da terra onde nasceram, sim? Essa questão justamente do nacionalismo e do nativismo, sim? Esse poema, como eu já falei, teve tanto sucesso e, além disso, é muito reconhecido, e por isso é que representa a intertextualidade em muitos outros momentos históricos, em muitas outras representações literárias. Sim, aqui podemos ver que esse poema é retomado em diferentes obras da literatura brasileira em diferentes tempos. Sim? Como, por exemplo, Mário Quintana, que é um escritor modernista, sim? E ele escreve um poema que é titulado Uma Canção, sim? Ele coloca parte do título original e também utiliza as palavras, né? Minha terra não tem palmeiras, e em vez de um mero sabiá, cantam aves invisíveis nas palmeiras que não há, sim? E aí já vemos o tom crítico, sim? O tom de a corrupção que sim houve, sim? Que na verdade não, os românticos não conseguiram se afastar da corrupção. Sim, temos muitos tópicos de análise. Também temos a Oswald de Andrade, também modernista. Ele também escreve um poema que titula Canto de Regresso à Pátria, sim? Então, aí do exílio passa ao regresso, e também utiliza termos próprios do Gonçalves Dias. Minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar, os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Não permita Deus que eu morra sem que volte para São Paulo, sem que veja a Rua 15 e o progresso de São Paulo, sim? E já remota a um Brasil moderno, né? Depois temos a Murilo Mendes, também modernista. Ele utiliza o mesmo título, Canção do Exílio. Diz, minha terra tem macieiras da Califórnia, onde cantam gaturamos de Veneza. Ai, quem me dera chupar uma carambola de verdade e ouvir um sabiá com certidão de idade? E aqui temos outra crítica muito importante, sim, como ele critica a presença de outra cultura dentro da cultura brasileira, assim, o Brasil corrompido pelos outros, sim, e assim temos muitos outros exemplos que são interessantes para fazer análise. Sim, dá para ver outros muito mais contemporâneos, como José Paulo Paes, sim, que utiliza outra estrutura diferente, sim. Carlos Drummond de Andrade, Casimiro Abreu, sim, Joaquim Osório Duque Estrada, escritores que são muito importantes, reconhecidos na literatura e que utilizaram um poema que podemos dizer um poema representativo não só do romantismo, senão da literatura brasileira, como é Canção do Exílio de Gonçalves Dias. Bom, depois temos outra obra literária produzida por ele, que é uma obra também escrita em versos, seria uma obra épica. Ele é produtor de uma história que glorifica ao nativo, ao índio, dentro do seu ambiente natural, seja índio com índio, sim? Não temos o branco, não há presença do branco ainda aqui. Essa obra se titula Ijucapirama, sim? É um poema épico, como eu já falei, e diz Ijucapirama, o que há de ser morto, sim? A história do último descendente da tribo Tupi, feito prisioneiro pelos valentes Timbiras, que é outra tribo, né? Seu nome retrata a idealização do índio e a exaltação da natureza nativa, sim? Isso é muito importante, é uma obra que vale a pena porque dá para identificar todas essas características do bom selvagem de Rousseau.